Olá! Vamos falar hoje sobre uma ferramenta de automação que é meio secreta, mas que na verdade já está aí instalada em todo computador com Windows, prontinha para usar. Chegou a hora de desbloquear um superpoder que muita gente nem sabe que tem. Sabe aquela rotina? Aquele clique atrás de clique, copiar, colar, preencher o mesmo formulário, dia sim, dia também. É um verdadeiro trabalho braçal digital, né? Mas e se desse para ensinar o computador a fazer tudo isso sozinho? Então, a solução para isso está literalmente bem na nossa frente. O nome dela é VBS Script. Pensa nisso como se fosse uma linguagem secreta que o Windows já entende de fábrica. E o melhor de tudo, não precisa baixar, não precisa instalar nada. Já está aí, quietinho, só esperando os comandos. Certo. Vamos mergulhar de cabeça nisso então. E olha, que fique claro, a gente não está falando de programação super complexa, não. A ideia aqui é usar um poder que já é do próprio Windows para facilitar a nossa vida. Mas o que dá para fazer com esse poder todo na prática? Bem, basicamente qualquer tarefa repetitiva. Imagina só, organizar centenas de arquivos e pastas com um clique. Abrir o Excel e mandar ele fazer coisas, preencher formulários, tudo no automático. É a chave para automação pessoal de verdade. E o mais legal é que, para começar, não precisa de nenhum programa caro, nada complicado. Acredite se quiser, o bom e velho bloco de notas, aquele que todo mundo tem, é a única ferramenta necessária para começar a criar as próprias automações. Simples assim. Beleza, agora a gente chega na parte mais legal. Vamos fazer o computador falar com a gente pela primeira vez. É aquele momento clássico, sabe? Onde a gente dá a primeira ordem e a mágica acontece. E o processo é muito, mas muito direto. São só 4 passinhos. Primeiro, abre o bloco de notas. Segundo, digita uma linhazinha de código. Terceiro, e aqui é crucial, salva o arquivo com extensão .vbs. E por último, é só dar 2 cliques para rodar. Vamos ver isso na prática? E tá aí o comando. É só isso. MSG Box, Olá Mundo. Basicamente, MSG Box é a gente falando para o Windows, ou o Windows abre uma caixinha de mensagem aí na tela para mim. E o que está entre aspas é exatamente a mensagem que vai aparecer. Simples, né? E muito poderoso. E na hora que a gente dá 2 cliques no arquivo, pá! Uma janelinha aparece na tela com a nossa mensagem. É incrível! A gente acabou de dar uma ordem direta para o computador e ele obedeceu. Esse é o primeiríssimo passo no mundo da automação. Certo, mostrar uma mensagem na tela é legal, é um ótimo começo. Mas o poder de verdade, ele aparece quando os scripts conseguem se lembrar das coisas e usar essas informações. Então, vamos para o próximo nível. Vamos dar memória para os nossos scripts. E como é que a gente faz isso? Com uma coisa chamada variável. A melhor forma de pensar numa variável é como se fosse uma caixinha imaginária na memória do computador. A gente dá um nome para essa caixa e guarda uma informação lá dentro para usar depois. E o mais legal é que essas caixinhas são super versáteis. Dá para guardar praticamente qualquer tipo de informação. A gente pode ter uma caixa para guardar um texto, como um nome, outra para guardar um número inteiro, tipo uma idade, e até uma terceira para guardar um número com vírgula, como o preço de alguma coisa. Olha só como isso funciona na prática. É bem simples. A gente cria uma variável, vamos chamar de nome, e aí usa o sinal de igual para dizer guarde o texto Maria aqui dentro. Pronto. A partir desse momento, toda vez que o script ler a palavra nome, ele vai saber que estamos falando de Maria. E é aqui que a mágica se completa. A gente usa o message box de novo, só que dessa vez a gente manda ele mostrar o texto Olá, e aí usa esse símbolo, o AND, para colar o que está dentro da nossa caixinha nome. O resultado? Uma mensagem totalmente personalizada. Olá, Maria. Ok, conforme a gente vai se empolgando e os scripts vão ficando maiores, uma coisa se torna super importante: manter tudo organizado e fácil de entender. E é para isso que existe uma prática essencial: a arte de comentar o código. A ideia é super simples. Qualquer linha que começa com um apóstrofo, aquela aspa simples, vira um comentário. Isso significa que o computador simplesmente ignora aquela linha, pula ela. Os comentários são bilhetinhos para a gente, para o nosso eu do futuro, explicando o que cada parte do código faz. E olha só a diferença que isso faz. Do lado esquerdo, a gente tem um código que funciona, beleza? Mas do lado direito, a gente tem um código que se explica. Agora imagina abrir esse script daqui a 6 meses. Qual dos dois vai ser mais fácil de entender na hora? Nem se compara, né?
Muito bem, agora que a gente já tem as ferramentas na mão, chegou a hora de colocar tudo isso em prática. Pensa nisso não como um teste, mas como a primeira missão de verdade para aplicar todo esse conhecimento. A missão é a seguinte: criar um script novo chamado meus_dados.vbs. Dentro dele, o desafio é criar 3 variáveis, uma para o nome, uma para a cidade e uma para o ano de nascimento. Depois, é só usar o MSGBox para mostrar uma frase que junte todas essas informações. E, claro, não esquecer de adicionar comentários explicando cada passo. Percebe que essa missão junta tudo que a gente viu até agora? A gente vai usar variáveis, o comando msgbox e os comentários. É a prova de que já dá para criar um script que é dinâmico, que é útil e, mais importante, que é fácil de entender. É a hora de consolidar tudo. E olha, isso é só o comecinho da jornada. O próximo passo é deixar os scripts ainda mais inteligentes. A gente vai ver como ensinar eles a tomar decisões e a repetir tarefas. Não uma ou 2 vezes, mas centenas, milhares de vezes. É aí que a verdadeira libertação do trabalho manual acontece. Então, para fechar, fica a pergunta. Parando para pensar agora, com isso que a gente acabou de ver, qual pequena tarefa repetitiva do dia a dia já daria para automatizar? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma revolução na forma como se usa o computador.